E aí, tudo tranquilo? Eu vou fazer hoje mais uma daquelas aulas panorâmicas, que nem a da Guerra Fria, porque eu acho que ditadura militar é outro tema que uma visão de conjunto ajuda bastante a compreender. Para isso, eu vou usar também a apresentação, mas não vou me esconder atrás da apresentação, porque da outra vez eu fiquei muito sozinho aqui falando, sem ninguém estar me vendo. Então, na verdade, eu vou gravar ao lado da apresentação. Para isso, eu vou usar o meu computador. Então, a imagem não fica tão boa, eu percebi, apesar do meu computador ser de última geração, evidentemente, mas acho que vai valer a pena. Para a gente começar falando da ditadura, tem que começar pelo golpe, claro. E para contextualizar o golpe, obviamente que temos que começar pela Guerra Fria. Até porque a Guerra Fria produziu um elemento, né, uma característica para esse período que durante muito tempo foi estranho para as pessoas que não tinham vivido aquilo, mas hoje em dia, de novo, ela parece uma coisa comum, que é a polarização ideológica, né? Eu adoro falar disso, assim, porque há 15 anos atrás eu dava aula de Guerra Fria e falava de polarização ideológica e o aluno dizia, cara, você está louco? Como assim? As pessoas brigavam pela opinião política, porque há 15 anos atrás o Brasil vivia e o mundo vivia um outro momento, parecia que essas questões ideológicas e políticas tinham ficado para trás e de repente, de 10 anos para cá, isso voltou com força e todas as famílias brigaram no WhatsApp. Não, todas não, desculpa, eu sei que talvez a sua não tenha brigado, mas todo mundo entende amigos romperem, enfim, casais e famílias e tal, por conta de opiniões divergentes no campo da política. No caso da Guerra Fria, tem um exemplo que eu gosto de dar que deixa bem claro bem clara a intensidade do problema, que foi na música brasileira. A música popular brasileira teve um grupo de cantores, artistas, compositores que chegaram a elaborar um movimento, a organizar um movimento contra a guitarra, porque diziam que se a música brasileira cedesse à guitarra, estava cedendo ao imperialismo norte-americano, estava cedendo à pressão cultural norte-americana, estava perdendo as suas raízes e tal. E olha que louco, né? É só uma guitarra, coitada, ela não fez nada demais. Então, é, é esse tipo de tensão que a gente tem que lembrar que estava em jogo ali do final dos anos 50, de meados dos anos 50 até o final dos anos 60. E no campo da política, isso era bem claro. O político não escapava de ser classificado ou de um lado ou do outro. Ou ele era considerado comunista por quem era de direita, digamos assim, ou ele era considerado um imperialista por quem era de esquerda. Você não tinha um meio do caminho, né? Então, nos anos 60, o Brasil teve isso. Foi eleito em 60 o Jânio Quadros, que era visto pela esquerda como um imperialista, um cara que sempre ficou do lado ali do liberalismo americano, ainda que a trajetória do Gênio seja mais complexa que isso. Mas ele acaba renunciando, não é bem nosso assunto aqui, e entra o João Goulart, que, por outro lado, sempre foi identificado aos comunistas, apesar de não ser nada comunista. Né? O cara é um grande proprietário de terras, um proprietário de milhares de cabeças de gado e tal, um cara muito rico. Então, mais um cara ligado ao trabalhismo do Vargas, um cara que no governo se aproximou de alguns caras com vínculos ao Partido Comunista, embora não tivesse caminhando para transformar o Brasil em comunista de forma alguma. Isso é bem claro hoje, apesar de algumas pessoas ainda insistirem nessa tecla. Mas o fato é que muita gente olhava para ele e tinha medo dele estar empurrando o Brasil para uma espécie de golpe de esquerda, talvez até um golpe comunista. Então, isso vai gerando uma certa tensão em muitos setores da população, entre esses setores, os militares. Então, a gente tem que lembrar que os militares têm uma grande tradição na política brasileira de intervenção. O Exército se vê, desde a proclamação da República, como uma instituição que salva o país nos momentos mais críticos. Então, eles se veem quase como uma espécie de poder moderador armado. Assim, né? Lembra do poder moderador lá? É uma espécie de quarto poder exercido pelo imperador na época da monarquia, que permitia que ele tivesse a palavra final em momentos críticos da política brasileira.
O exército meio, em parte, se vê um pouco como esse poder moderador. Então, em momentos. O problema é que quem julga qual é o momento crítico é ele mesmo, né? Então, ele vai lá e intervém. Fez isso na Proclamação da República, fez isso quando Vargas subiu ao poder, derrubou Vargas 2 vezes, né, em 45, depois, em 54, contribuiu para a situação que levou ao suicídio do Vargas. Chegou a se movimentar quando o Jânio renuncia, e aí, em 64, de novo, havia uma certa expectativa de se o exército ia ou não, as forças armadas, mas sobretudo o exército, ia ou não se meter. O João Goulart comete um certo erro, ele se mete num problema que era eminentemente militar, era uma revolta de sargentos, né, contra militares de patente mais alta, e ele se mete a favor dos sargentos. Isso é visto por facções do exército como um absurdo, como, enfim, como um ato imperdoável, e essa atitude acaba empurrando o exército para o golpe. O golpe começa um pouco sem apoio, um general praticamente sozinho começa o movimento, os outros demoram para aderir, mas o João Goulart também não sabe o que fazer, fica meio esperando, pagando para ver, e aí, no final do dia 31, o movimento começa no dia 31, no final do dia 31, na virada do 31 para o 1º de abril, a maioria dos generais, em parte, enfim, chateados com o João Goulart, ou indignados com a atitude de João Goulart em relação aos sargentos, mas preocupado com o comunismo, preocupado com o esquerdismo do João Goulart, com uma série de promessas do João Goulart de fazer reformas de base, uma expressão importante ali, que o João Goulart usava para fazer mexidas em direitos trabalhistas do campo, reforma agrária, mexer na questão do petróleo, na exploração do petróleo. E o exército via isso com maus olhos, parecia uma coisa muito de esquerda, tudo se junta, e com o apoio de parte expressiva da população civil, isso é importante lembrar, porque eu, quando era aluno, ainda ouvia a história, parecia, de uma certa maneira, que foi um golpe de um pequeno grupo que agiu, mas havia um grupo grande de pessoas apoiando o movimento, né? A famosa marcha pela família, que aconteceu, que envolveu centenas de milhares de pessoas, estava, enfim, apoiando o golpe, em nome dos valores cristãos, dos bons costumes, enfim, essas pautas conservadoras, mas que eram muito fortes, como sabemos agora, são fortes ainda hoje. Bom, uma vez feito o golpe, de novo, não vamos entrar em detalhe, vai ter uma aula só sobre o golpe em breve, mas eu vou dividir o período da ditadura em quatro fases. E para isso eu vou me basear num jornalista chamado Hélio Gaspari, um jornalista, enfim, muito experiente, e ele fez história, estudou história na UFRJ. Ele não terminou porque ele foi expulso da UFRJ na época da ditadura, mas depois voltou a estudar, enfim, estudou fora, onde ele começou o projeto, e ele teve contato com pessoas do centro ali do governo militar, então ele teve acesso a documentos que ninguém tinha tido antes, e ele fez uma série de 5 livros sobre a ditadura militar, e eu vou seguir os 5 livros, só não vou seguir o último, porque o 5º livro se chama A Ditadura Acabada, que é só sobre o finalzinho ali, que não me interessa exatamente muito nessa aula. Estou meio claro, né? Espero que depois fique bom. Mas, enfim, me perdoem. Ele começa dizendo que esse primeiro período da ditadura era a ditadura envergonhada. Uma ditadura que era ditadura, né? Não há muito o que discutir aqui. Como não há muito o que discutir se foi golpe ou não. Há um debate, né? Alguns grupos conservadores querem insistir nessa ideia de que não foi golpe. Foi golpe. Né? O que é golpe? Golpe é quando alguém sai do poder sem respeitar as leis vigentes. E foi isso que aconteceu. O João Goulart, vendo as tropas irem contra ele, ele vai para o Rio Grande do Sul. Quando ele vai para o Rio Grande do Sul, o Congresso proclama
a presidência vaga, como se ele tivesse saído do país, mas ele não saiu. Ou seja, foi ilegal, ou seja, golpe. Agora, se o golpe foi bom ou ruim é uma outra discussão, né? Agora, porque foi golpe, foi golpe. Isso aí não. A definição de golpe é essa. Como também foi uma ditadura. E o exemplo claro são os atos institucionais. Você vai ter nesse período 4 atos institucionais, 5, mas do quinto a gente vai falar com mais calma mais para frente. E aí é onde você aumentou o poder do executivo, você cassou uma série de parlamentares, os deputados da oposição, depois você criou uma eleição indireta para presidente com os parlamentares que sobraram, portanto, ou seja, com os mais favoráveis ao movimento militar. Várias pessoas, dezenas de pessoas foram presas, tiveram seus direitos políticos cassados, criou-se um mandato primeiro de 2 anos, depois ele foi estendido mais um pouco. Então, houve uma série de instituições que diminuíram as liberdades políticas, o direito de voto, não teve voto para presidente, enfim, uma série de coisas. Ou seja, era uma ditadura. Mas o presidente foi confirmado pelo Congresso, mas por um Congresso aleijado, um Congresso que estava amedrontado, que tinha acabado de ver e que só tinha sobrado quem tinha sido a favor. Então, é uma ditadura. De novo, né? A gente pode considerar ditaduras boas ou ruins. Agora, a definição de ditadura é essa, é um governo que vai colocando os próprios limites, né? Vai definindo os próprios limites e vai ampliando cada vez mais, que é isso que vai acontecer. Só que, por outro lado, por que envergonhado? Porque havia uma relativa liberdade. Nesse primeiro período, de novo, né, a gente sublinhar aí a palavra relativa. Tem gente presa por expressar determinados movimentos, tem líder do sindicato preso por ser reconhecidamente de esquerda ou de oposição, você tem o fechamento da Uni, você tem uma série de atos antidemocráticos e violentos, gente, enfim, sendo presa sem nenhum motivo sem nenhum motivo, né? Apenas pelas suas opiniões. Você já tem atos de tortura nesse começo, a gente vai falar disso mais para frente. Mas, por outro lado, você tinha ainda uma vida, sobretudo uma vida cultural, que era pautada ali por temas da esquerda, temas progressistas, temas democráticos, antiditatoriais, e que circulavam. Seja na MPB, seja nas editoras, seja, enfim, nos jornais, seja até no humor, num certo sentido. Então, você conviveu, tem que usar as mãos aqui nesse cantinho, assim, você conviveu 2 aspectos meio contraditórios nesse período. Isso apareceu muito em 68. Quando chega a 68, você já tem o segundo presidente, o Costa e Silva, mas em 68 você tem o povo de novo nas ruas. O final do João Goulart tinha tido muito povo nas ruas, inclusive por estímulo dele próprio, né? Antes de sofrer o golpe, ele tinha planejado e organizado uma série de comícios onde ele assinaria leis importantes das tais reformas de base na rua, em frente ao povo. Então, foi um momento de muita greve, isso também ajudou a assustar lá classes conservadoras. Mas depois do golpe, as pessoas, obviamente, né, recuaram um pouco. Em 68, a coisa parecia de novo voltar ao normal, ou voltar a uma certa liberdade. O governo não vinha praticando muitos atos, pelo menos explicitamente atos violentos. Então, em 68, você recomeça a ter povo na rua. O grande movimento é a passeata dos 100 mil, mas isso vai assustando os militares, uma classe conservadora e os militares. Os militares vão vendo aquela movimentação progressista nas ruas, não só no Rio, mas principalmente no Rio, e começam a achar que não é hora de abrir, não é hora de ser tolerante, de ser permissivo, que muito pelo contrário, é hora de apertar mais, né? De não afrouxar para que o Brasil não volte a viver o que estava vivendo antes. E aí é o momento... Ih, a bolinha ficou na minha frente. E esse é o momento, então, do AI-5. Né? O AI-5 é mais um ato institucional, o mais importante deles,
que, de novo, ampliava os poderes do executivo, fechava o Congresso, cassou outros parlamentares, mas cassou ainda direitos mais fundamentais do cidadão, como o habeas corpus. Então, as pessoas podiam ser presas sem julgamento, o exército podia manter as pessoas presas por 60 dias, sem sequer avisar que as pessoas estavam presas. Nisso, muita gente desapareceu. E aí, no AI-5, você vai começar a fase mais pesada da ditadura. Bom, vou parar para o vídeo não ficar grande, e depois vou gravar um outro com a segunda metade da ditadura, beleza? Já volto.